E aí pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Josiel e na aula de hoje aqui no Geografia Topzera a gente vai falar do rio Mascarada, as suas características geográficas e também a sua relação com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Já falo de antemão que a questão do Mascarada é anterior a 2024, então já teve problemas anos anteriores. Enfim, quando a gente pensa nesse rio, a gente está olhando para um rio que vai passar numa área onde ele passa de relevo bastante íngreme, uma região com muita mata preservada, mas com a presença bem forte da silvicultura. Enfim, o Mascarada ele passa ali por Rolante, principalmente, numa área predominantemente rural. Quando você vem nessa parte aqui, a gente já consegue ver bem essa situação. E quando a gente olha para o rio, a gente já vê trechos de pouca mata ciliar preservada e muita área destinada à silvicultura, ok? Vamos adiante. Não vai mudando muito o cenário do rio, ele vai fazendo curvas de acordo com o que o relevo obriga, ele vai estar numa área predominantemente rural, terrenos íngremes e mata ciliar preservada em alguns pontos, em outros não. Então, ele também faz o seu papel de destruição do relevo, como vocês podem ver nessa parte, com bastante declividade, um grande vale, certo? Então, quando vocês percebem aqui, olha essa parte, tem desmatamento. Então, é uma área que é bastante íngreme. Outra coisa importantíssima de se pensar, os deslizamentos. O rio Mascarada ele vai transportar muitos detritos, né? Esses detritos eles vão contribuir com os alagamentos, porque vai diminuir a profundidade do leito do rio. Isso vai fazer com que ele saia mais facilmente da sua calha e vai invadir as suas margens. Bom, quando a gente vê as curvas aqui, a gente já vê o tamanho da força da água que esse rio atinge em momentos de grandes chuvas. A gente vê muitos sedimentos arrastados, a gente percebe que a mata ciliar preservada contribui com a preservação das margens. A gente tem essa situação do terreno bastante acidentado. Como o leito também tem os declives, é comum a presença de quedas d'água aqui no rio Mascarada, tá, gente? Enfim, as curvas, como eu disse para vocês, são determinadas pelo relevo. É óbvio que ao longo de milhares de anos o rio ele também vai fazendo esse papel de destruição. Como é terreno inclinado, a gente percebe alguns deslizamentos provenientes das grandes chuvas, que se tratar de deslizamentos, aconteceram milhares no Rio Grande do Sul, em áreas onde o ser humano não consegue mesmo chegar. Bom, olhando para o rio em si, quando a gente olha para ele, ele tem seus afluentes, obviamente, e ele vai nessa tocada. Olhem bem o leito. Como não é um terreno muito plano, a gente não percebe muita destruição. É um terreno mais íngreme e acidentado. E essas características geográficas explicam um pouco essa preservação de suas matas. Porém, onde ele fica um pouquinho mais plano, ele faz estragos. Inclusive, ele cria pequenas ilhas. Olha a destruição aqui. Bom, vamos adiante. Vejam que muito cascalho é arrastado, ele vai sendo transportado com a força da água do rio, ilhas vão sendo formadas, ilhas com esses sedimentos bastante presentes ao longo do leito do rio. Bom, aqui a gente já chega num ponto onde a gente já vê um desmatamento maior. Como é uma área muito rural, a gente já sabe que a utilidade dessa água é para as atividades rurais, agricultura, pecuária, silvicultura, bastante aqui na região. Bom, vamos afastar um pouco para vocês verem o terreno. O terreno em si, ele é íngreme. A gente tem que perceber que a região de Rolante
tá numa borda de planalto. Ela pega esse planalto, sim, ele tá numa região de contato do planalto com a planície litorânea. Rolante está muito perto do litoral e tem muitas cachoeiras. Rolante é uma das cidades que mais tem cachoeiras no Rio Grande do Sul. Bom, aqui a gente já vai estar numa área onde o desmatamento é bem presente, como vocês podem observar aqui. E esse desmatamento vai fazer com que o rio arranque mais sedimentos de suas margens e carregue e transporte adiante. E esse rio Mascarada, ele vai ter uma situação. Rolante já teve muitos casos de alagamentos e enchentes. O Mascarada, ele vai fazer parte do rio Rolante. O rio Rolante é um afluente do rio dos Sinos, que vai chegar até o rio Jacuí, e essa água de alguma forma vai chegar lá no Guaíba. Então é toda uma rede de rios que formam essa bacia hidrográfica. Olha esse trecho aqui, onde eu tenho muita atividade rural e quase nada de mata ciliar preservada, algo que é corriqueiro nos rios do Rio Grande do Sul. Vamos adiante. Quando você vai lá para a Cascata do Chuvisqueiro, você vai acompanhando esse rio e a gente percebe aqui pela estrada que tem silvicultura, tem atividades rurais e tem um pouco da mata ciliar. Em alguns momentos, o rio arrastou sedimentos, causando muita devastação e muitos problemas, inclusive até interditando alguns pontos aqui da região. Então, assim, esse é um rio que você pode acompanhar ele quando você vai visitar lá a Cascata do Chuvisqueiro. Bom, olha essa parte aqui. Olha o quanto que o rio saiu do seu leito e causou transtornos. Já é uma área mais plana, então isso facilita um pouco. E a mata ciliar praticamente inexistente. Tem até ilhas de sedimentos. Então, assim, o trabalho para consertar esses leitos, o trabalho de desassoreamento vai ser fundamental para que, no mínimo, a gente amenize esses tipos de problemas pelo Rio Grande do Sul. A gente já estudou vários rios do nosso estado e os problemas eles são muito semelhantes. Aqui a gente chega no trecho final do rio Mascarada, uma área que se repete, muita atividade rural, pouca mata ciliar preservada, leito assoreado, e a gente chega aqui na área urbana, onde o Mascarada vai então encontrar o arroio Riozinho, e a partir dali ele é o rio Rolante, e a vida segue com essa rede hidrográfica até o Rio dos Sinos, até o Jacuí e depois ao Guaíba, Laguna dos Patos e finalmente o Oceano Atlântico. Certo, gurizada? Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.